Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. Há muito tempo que eu não vinha com um episódio novo, mas agora que estamos em 2024, os episódios vão voltar e vão voltar a ser de 2 em 2 semanas. Uma outra novidade que também tenho é que todos os episódios vão passar a ter transcrição, que podes encontrar nas notas do episódio ou indo ao artigo correspondente no blog. É só ires a mundoindefinido.com e encontrarás lá toda a informação. Se estás a ouvir este episódio na altura em que ele está a ir para o ar, significa que estamos no início de 2024, então eu quero aproveitar para te desejar um novo ano cheio de novas aventuras. O episódio de hoje foi gravado já em maio de 2023, era para ter saído na altura, entretanto não consegui, mas estamos aqui sim hoje e está tão atual como estava quando foi gravado. No episódio de hoje estou à conversa com a Sandrina e o Tiago Ferreira, também conhecidos como The Wise Travelers, e estivemos a conversar sobre uma viagem que eles fizeram ao Egito. Espero que gostes desta nossa conversa e boas aventuras! Olá, Tiago e Sandrina, como é que vocês estão? Olá, Catarina, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Olha, é sempre quem não vos conhece, querem começar por se apresentar? Eu sou a Sandrina, este é o Tiago, nós temos o blog da Wise Travelers, é um blog de viagem sustentável em que falamos das nossas viagens de uma forma geral e damos também algumas dicas de sustentabilidade. Muito bem. E eu queria falar com vocês sobre uma viagem que vocês fizeram ao Egito. E eu queria começar por perguntar, quando é que vocês fizeram essa viagem? Olha, já foi durante a pandemia, ou melhor, foi em 2021, na altura. 21. E como é que foi? Pronto, quando vocês viajaram mesmo em 2021, sim, as coisas ainda estavam, ainda havia bastante restrições. Como é que foi viajar com essas restrições todas? Portanto, a escolha do destino também Sim. tem a ver com isso, porque na altura não se podia ir para, por assim dizer, para qualquer lado, não era por causa das restrições, era mesmo complicado. E então o Egito estava ali no ponto em que para nós portugueses podíamos entrar, bastava um certificado de vacinação e as viagens não eram assim tão caras, portanto, para o destino, e então também pesou isso na escolha. E também o facto de a gente sempre ter sonhado ir ao Egito, Exato. que era um destino, e pronto, e aproveitou que também não conseguíamos ir a outros destinos que tínhamos em mente, então conciliou-se tudo para ser o Egito naquele ano. E Sim. alguns que tratemos devido ao Covid, correu tudo bem. Sim, por acaso o Egito é um daqueles destinos que eu sempre sonhei ir lá, sabem? Mas tenho assim um problema que é, eu odeio calor, ok? E eu odeio mesmo, pronto. E então sempre pensei que o Egito para mim ia ser assim um bocadinho complicado. Vocês foram em que altura do ano? Nós fomos em final de setembro, início de outubro. Sim. E ainda estava assim muito quente? Como é que foi a nível da temperatura? Eu acho que é uma muito boa altura para ir, porque se tu fores antes, é um calor terrível mesmo. E nós já apanhámos, como já era final de setembro, início de outubro, já não era aquele extremamente quente. Claro que em alguns sítios não consegues evitar mesmo, mas em termos gerais até não achámos que fosse assim muito terrível. E o Tiago também sofre do mal do calor. Nós já temos em países tropicais e o calor é completamente diferente no Egito. Na altura que a gente foi, é muito parecido com o nosso verão aqui, um bocadinho mais quente. Mas na altura que a gente foi, mais assim, à volta dos 30 e tal graus, perto dos 40, mas é seco, pronto, não é? Eu acho que países tropicais, como a Tailândia, a Indonésia, que não tem uma temperatura tão alta, mas devido à umidade, acho que é bem pior. É terrível. O Egito não foi um dos sítios piores, em termos de quem não gosta de calor, não é dos piores, certeza. Ok. É calor seco. Desde que estejas à sombra e tenhas uma proteção do sol, não há grave problema. Então isso dá-me esperança que afinal se calhar ainda consigo ir ao Egito sem desmaiar para lá por causa do calor. Muito bem. E como é que foi assim mais ou menos o vosso roteiro? Quantos dias é que vocês ficaram? Nós, em termos de roteiro, nós queríamos fazer um pouco de tudo, não é? Isso é sempre, quando nós temos pouco tempo num país, é sempre isso que pesa. Nós queremos fazer um pouco de tudo, mas também sem sobrecarregar. Agora, nós já fizemos viagens em que sobrecarregámos muito o roteiro e agora optámos mesmo por não ser tão sobrecarregado e dar-nos a oportunidade de conhecer mais. O Egito também é muito vasto, ou seja, nós conseguimos ter ali praia e temos
ali as pirâmides, a história. Portanto, nós apanhámos um pouco de tudo. Nós entramos por Hurghada e depois fomos até lá acima, até ao Cairo. Apanhámos ali um pouco de tudo. Passámos por Luxor, Assuão, fomos a Abu Simbel. Foi uma aventura e ainda conseguimos fazer uns dias no White Desert. Foi uma experiência incrível. Foi das melhores que já fizemos. Querem contar um bocadinho mais sobre essa experiência, então? A experiência do deserto, que é a gente fica a dormir uma noite no deserto, é uma das coisas que recomendo a toda a gente, acima de tudo, quem procura paz de espírito ou ter um momento em que não existe aquele barulho, aquela azáfama da vida normal. Quando tu paras no meio de um deserto, não ouves completamente nada, não existe um barulho sequer, até de certa forma incomodativo para nós estarmos habituados a toda a confusão das nossas cidades e tudo. Estar num sítio onde tu não ouves nada, por mais que tentes afinar o teu ouvido para ouvir alguma coisa, é completamente, parece um vácuo do espaço. E então foi uma sensação mesmo incrível. E nós estávamos com um guia, o Egito funciona muito à base de estar com um guia, porque realmente ajuda, porque as distâncias são longas e tem sempre transportes fáceis para todo lado, então teres alguém local é sempre uma vantagem. E o nosso guia, ele era berber, então Beduíno, desculpa. Ele conhecia bem o deserto, então levou-nos aos sítios mais incríveis, com paisagens espetaculares, e as formações geológicas do White Desert também são incríveis. Tu vês rochas que, devido à erosão pelo vento, assumem determinadas formas, como uma galinha, um cogumelo. Pronto, isso também é a nossa imaginação. Mas, acima de tudo, foi o nascer do sol no deserto. Foi uma das experiências mais memoráveis em termos de viagens. E estar isolado do mundo, estar num sítio onde tu não ouves nada, onde não esqueces completamente problemas da vida, foi realmente uma experiência incrível. Eu acho que também funciona como uma introspeção de ti próprio. Estás ali naquele momento e não consegues estar a pensar em mais nada, a não ser no momento. Sim, de facto. E essa sensação de não ouvirmos nada, porque na cidade nós estamos muito habituados aos ruídos, mesmo assim que seja uma zona que não tenha muito barulho de trânsito, tem sempre algum movimento e alguma coisa a acontecer. Portanto, deve ser assim uma experiência bastante interessante, de repente estarmos ali no silêncio total. E digam-me uma coisa, houve assim uma diferença muito grande de temperatura no deserto entre o dia e a noite? De noite é bastante frio, mas nós quase nem sentimos, porque o nosso guia, ele ia apertechar de tudo. Portanto, tínhamos uns cobertores mesmo. De pelo de camelo. De pelo de camelo. Uma coisa, no início nós ficámos, ok, pelo de camelo, mas pronto, faz parte da experiência, não é? E eu sou a friorenta, não senti grande frio nessa noite. Agora, claro que também a experiência pode não ser para toda a gente, porque isto não é um hotel de 5 estrelas, digamos assim. Portanto, é mesmo dormir no deserto, na areia, ok? Fui mesmo ao relento. Ao relento. Ok, portanto, não havia estrutura nem nada, era mesmo só... Tínhamos só uma espécie de paravento, não é? Que ele só para estarmos mais ali à vontade, não é? Mas como tínhamos a proteção das rochas, quase nem era preciso. Portanto, a gente não sentiu vento, não sentiu... Estava claro o frio, não era? Mas como tínhamos os cobertores, foi super tranquilo. Tinhas vista panorâmica para o céu. Exatamente. Céu, como nós não conseguimos ver aqui, como em poucos lados se vê, que hoje em dia, devido à poluição luminosa, sim. Lá, por acaso, tenho essa percepção e poder adormecer, olhar para o céu e ver a Via Láctea e todas as estrelas. É assim, nós demorámos imenso tempo a adormecer, não era porque não estávamos desconfortáveis, era porque estávamos olhar para o céu e então estávamos tão impressionados com aquilo que não tínhamos mesmo sono. Claro, estavam ali a olhar, deve ser assim uma experiência extraordinária, sem dúvida. E nesse conjunto, portanto, vocês foram com um guia, vocês também tinham refeições? Estavam as refeições incluídas. Fui ele que cozinhou. Sim, foi ele que cozinhou. Nós ajudámos e não sei o quê, mas ele não queria. Fez lá tudo à maneira dele, já estão habituados. Aliás, tu ires ao White Desert, tu precisas mesmo de um guia beduíno, porque são eles que conduzem os jipes lá na areia, não podemos ir sozinhos, nós conduzir. Perdias-te e é o risco de ficar lá enterrado na areia, porque aquilo é uma aventura conduzir lá. É preciso mesmo ter alguma destreza, conhecer os sítios. Nós às tantas não sabíamos onde é que andávamos mesmo, só vias areia, era deserto.
Pois, isso também me aconteceu um bocadinho na Mongólia, porque também lá para ir para as steppes e etc, também fui com um guia, porque de facto também, às tantas, portanto, tu estás numa estrada, que é a única estrada que existe praticamente, e de repente viras para o meio do nada, estás a ver? E que nós estamos ali, não há indicações, não há nada, fazes ideia onde é que estás, portanto convém mesmo, estás com uma pessoa que conhece e que saiba os sítios. Não é que sozinho não conseguissem, de certeza que iriam conseguir, mas iriam demorar muito mais tempo, iam ter assim uma série de peripécias. Pronto, assim sempre foi mais confortável. Eu acho que também é o facto de, imagina, nós precisamos de um guia. Nós sabemos que esse dinheiro também é para ajudar a comunidade local beduína. Exato. Portanto, de certa forma, até não é errado. Eu acho que isso até é correto. É uma forma de nós também nos mantermos seguros e estarmos ali, sabermos para onde é que vamos, estamos com um guia e também, neste caso, ajudar a comunidade local. Sim, que é muito importante, sem dúvida nenhuma. E nesse caso, como era mesmo um guia de lá, vocês sabiam, tentavam a falar que ele tinha cozinhado as refeições, o que é que comeram no deserto e no Egito em geral? Olha, a comida é muito ao estilo do Médio Oriente, que nós adoramos. Pois também eu. Por acaso nós somos grandes adeptos da culinária. Pronto. E eles, no deserto, na altura nós comemos, eu acho que foi frango, já não me recordo muito bem, mas eles cozinham muito vegetais. Berinjela assada, que eu nem sabia que estava, vê lá. E tomates também têm muito, eles produzem localmente. É uma coisa engraçada, porque eles produzem no deserto. O Egito tem uma culinária muito particular por causa do Rio Nilo, que é da agricultura, que nos dá a possibilidade de ter muita agricultura à volta do rio, em relação a outros países daquela zona, que já não têm essa possibilidade. Então eles têm muitos vegetais, têm muitos produtos frescos que utilizam na culinária. Provavelmente peixe também é uma coisa que têm, porque realmente tem o mar vermelho e tudo. Mas nas zonas mais interiores, mais do deserto, é realmente à base de grelhados de carne e vegetais. Kofta, que é carne moída, seja... É tipo espetada. Sim. Pronto. Mas por acaso também gostamos muito. Sim, que é mais usual. E depois o mais standard na comida Médio Oriente. E eles também usam também o hummus, o molhos, não é? Sim, e tahine. E tahine também. Ai, eu adoro essas duas coisas. Incrível, estou a adorar. Acho que vais gostar muito da culinária. Também acho que sim. Não, nós gostámos imenso e nós tivemos uma experiência muito boa, que foi nós, noutra parte da viagem também estávamos com um guia e ele levou-nos mesmo ao restaurante local, era mesmo quase como os nossos tascos aqui, não é? Que só os locais é que sabem e que vão lá comer, portanto, nem os senhores do restaurante falavam sequer inglês. Pois. Mas nós, como estávamos com um guia egípcio, ele tratou de tudo, não é? Aliás, foi ele que pediu. Sim, e teve que nos explicar como é que funcionava aquilo. Exatamente, foi mesmo daquelas experiências que é incrível e gostávamos mesmo até de repetir, uma coisa dessa. Sim, são as melhores, não é? As coisas, eles também praticam na culinária deles, eles normalmente comem vários pratos, nunca têm só um principal. É um prato com carne, outro com arroz, outro uma salada. Normalmente misturam tudo em cima da mesa e comem um bocadinho de cada. Não está daquela vertente que nós temos um prato único com uma grande quantidade, uma quantidade maior. Não? São pequenos pratos em que eles... Normalmente depois também com o pão, que é uma coisa típica do Médio Oriente, que é comer normalmente com o próprio pão pegar nas coisas e com os molhos depois e comer dessa forma. Exatamente, sim, o pão serve como se fosse o garfo ou a colher, não é? Exato. Gosto imenso dessa gastronomia, portanto estou agora com muita curiosidade para ir para lá também e experimentar. Só para terminarmos a parte do deserto, como é que era a situação assim da casa de banho? Olha, a casa de banho é qualquer local ali à beira. Atrás de uma rocha. Atrás de uma rocha. Isso foi o que nos disse o nosso guia. Portanto, tem ali a casa de banho atrás da rocha. Tem que ser mesmo. Sim, de facto, essa experiência não será para toda a gente, não é? Há quem precise mesmo de ter um espaço, mas tinhas muito espaço, porque não havia ninguém. Pois, exato! Não tinhas ali ninguém ali naquela zona, portanto, não podias ir tranquilamente. Olha, e falando um bocadinho das pirâmides, que eu acho que é assim, se calhar, uma das coisas que eu tenho mais curiosidade, e sei que algumas pessoas depois foram e tiveram uma desilusão. Como é que foi para vocês essa experiência? Olha, não tivemos desilusão. Nós estamos habituados a ver nos documentários, na televisão, as pirâmides e não sei o quê, e depois estar ali ao vivo
a ver aquilo, é uma coisa mesmo extraordinária. Eu não conseguia parar de dizer, uau, isto é incrível. E lá está, a sensação de estar ali a poder presenciar aquilo ao vivo que eu tinha visto na televisão, que só conhecia da televisão. Toda a gente já viu pelo menos uma vez na vida algum documentário, algum filme com as pirâmides e realmente é um feito enorme da humanidade, da civilização egípcia, ter construído aquilo. Por isso, estar lá e presenciar ao vivo é realmente fantástico. Não é nenhuma desilusão. Pode ser alguma desilusão no aspecto de entradas e do excesso de turismo, mas na altura nós fomos logo no primeiro horário da manhã, ou seja, mal abriu, a gente estava lá à porta. Depois também estávamos, o nosso hotel era mesmo de frente para as pirâmides. Uma das coisas que aconselhámos é se puderem ficar num hotel que seja mesmo de frente para a entrada, porque eles normalmente à noite têm um espetáculo fazendo nas pirâmides com luzes e um áudio que descreve a história das pirâmides. E quem estiver nos hotéis também tem rooftops onde pode ver esse espetáculo. É bem interessante. E lá está. E depois, quando o dia que quiseres visitar as pirâmides, estás mesmo em frente, podes ser logo os primeiros a entrar, porque a partir de uma determinada hora é confusão e há muita gente a tentar aproveitar-se nas entradas, a forçar-te a comprar a alugar um guia, a contratar serviços de um guia. Nós, na altura que fomos, tinha mesmo pouca gente, foi tranquilo, entramos e saímos sem grande pressão dos locais. Quando digo tem grande, tivemos sempre alguém a nos chatear, mas pronto, isso faz parte. Sim, mas portanto são pessoas que tentam que vocês contratem um serviço com eles, não é? Para vos explicar as coisas. Sim. Temos um caso de um senhor que andava lá com uma carruagem de cavalo. Nós vimos a maior parte dos turistas iam nessas carruagens ou com autocarros, mesmo dentro do recinto, porque tem a grande pirâmide e depois tem outras pirâmides mais pequenas. E é uma distância, não é que seja uma coisa descomunal, são normalmente 10, 15 minutos a pé. Nós caminhámos para todo lado, estamos habituados a caminhar para todo lado, fomos a pé. E esse senhor veio atrás de nós para pressionar, vocês não podem ir a pé porque é muito longe, está muito calor. Queria que a gente fosse com ele. Queríamos ir a pé porque queríamos aproveitar o próprio caminho para tirar fotografias, ter a perspectiva que aquelas pessoas, os turistas comuns, entram, tiram uma fotografia, vão ao outro lado, tiram outra fotografia e vão embora. E eu acho que, de facto, se a gente não tivesse ido a pé, tivesse tido essa experiência, nem tínhamos tido a perspectiva que tivemos, a experiência que tivemos. Portanto, acho que perde-se ali um bocado quando as pessoas entram ali e apanham ali a carruagem, cavalos ou camelos. Pois. Que é outra coisa que também nos deixa assim um bocado... Não, até nem percebemos, comentávamos isto na altura, porque na zona do Vale dos Reis eles têm uma espécie de comboiozinho elétrico que te leva mesmo, ou seja, da entrada até mesmo à zona do Vale dos Reis. E ali não há camelos, não há cavalos, ou seja, tu vais naquela carruagenzinha, pagas, são cerca de 20 cêntimos, 30 cêntimos, pronto, a mais no bilhete, tudo bem. Lá é mais distante e é subir. Enquanto nas pirâmides eles fazem uso dos animais para esse tipo de atividades e depois, claro, a maior parte dos turistas acaba por ir nisso. E as imensos camelos naquele sol terrível a carregar turistas e as carruagens com os cavalos. Era um bocado desnecessário. Portanto, se eles têm no Vale dos Reis esse tipo de transporte, também podiam utilizar ali. Pois, escusavam de estar a usar os animais, não é? Sim, isso eu também concordo muito com vocês. Também os turistas também têm culpa nisso, não é? Fazem uso desse tipo de atividades que é prejudicial, não é? Eu acho que às vezes, Sandrina, as pessoas não se lembram, estás a ver? Não é por má vontade, é simplesmente porque estão de férias, não querem estar a pensar muito no assunto, vêm ali em um transporte, neste caso é um camelo, é um cavalo, ou o que seja, vão e não estão a pensar muito no assunto. Porque eu pelo menos senti isso. Eu quando estive na Mongólia também andei de camelo e na altura nem me ocorreu. Só que quando estava em cima do camelo eu comecei a pensar, mas isto é uma estupidez, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas foi só depois. E agora, obviamente, que se me perguntarem, olha, queres? Eu já digo que não. Também, muitas vezes, é a única forma que os próprios locais têm. Nós temos que perceber também que esses animais, muitas vezes, têm relações simbióticas com as pessoas e as pessoas dependem delas e elas dependem das pessoas para sobreviverem. Não era o caso ali, porque nós ali podia haver outra pessoa de 3 carruagens elétricas, terem outro meio de transporte diferente. Pronto. Temos que num terreno que seja de difícil deslocação, já não é tão fácil ter esse tipo de ter umas carruagens elétricas ou algo similar. O cavalo ou o camelo é realmente a melhor
o melhor meio de deslocação. E se nós providenciarmos cuidados corretos e não forçarmos os animais a trabalharem demasiado e a trabalharem em condições que não são boas, aí temos que ponderar. Eu acho que cada caso merece ser ponderado. Também não podemos ser radicais. Sim, sem dúvida. É verificar se de facto os animais estão a ser bem tratados, como é que são as condições. E era como estava a dizer, há situações em que de facto os locais não têm grande alternativa. E pronto, eu aí compreendo. A mim o que me chateia, sabes, é, por exemplo, já vi algumas imagens, especialmente na Grécia, dos burrinhos a levarem as pessoas, sabes? Isso aí faz-me uma confusão brutal, porque não havia necessidade nenhuma, sabes? É por aí. E depois porque os animais também não estão a ser tão bem tratados como deviam. Exatamente. Eu acho que muitas vezes, quando os locais usam os animais para fins, por exemplo, como o Tiago falava, às vezes transporte de alimentos ou assim. Pronto, isso é uma coisa, mas quando é para fins turísticos, eu acho que é inevitável não pensar no lucro que pode ter. Pois. E então acaba por depois ser prejudicial para os animais, não é? Quanto mais turistas carregarem, mais lucro vai ter, não é? De certa forma, ser prejudicial. Sim, mas pronto, vocês então lá nas pirâmides acabaram por fazer tudo por vocês, foram andando a pé. Quanto tempo é que vocês estiveram lá no complexo? Eu acho que a gente demorou a manhã inteira lá. Sim, 3 ou 4 horas. Foi. Nós demorámos a manhã inteira. Também queríamos ter o nosso tempo para ver, não é? Para explorar aqui melhor. E como a gente foi logo de manhã cedo, que é super aconselhável, porque depois das 10 começam a chegar mesmo autocarros, acaba por depois ficar ali muito turístico. Nós... às 10h30 já estávamos, não estávamos a sair ainda, mas já tínhamos visto grande parte, foi tranquilo. Sim, de facto essa dica do chegar cedo é muito importante. E nós estávamos mesmo ao lado alojados, como disse o Tiago. Pois. Eles têm hotéis e nós estávamos numa guest house local, de pessoas locais, e eles têm bastantes ali na zona das pirâmides, aquilo é imensamente turístico. Eles têm mesmo guest house e hotéis ali, e quase todos têm rooftops, ou seja, à noite podes ver o espetáculo, e os preços são, tanto na nossa guest house e nas outras, penso eu, são super tranquilos. Mesmo ali à beira das pirâmides eu não achei que fosse muito caro. Por acaso era uma coisa que eu vos ia perguntar, o que é que vocês tinham achado do Egito assim no geral, a nível de custos? Mesmo a nível, portanto, os custos para as atrações, de entradas nos sítios, mas também de alojamento, da comida. O que é que vocês acharam assim comparativamente a Portugal ou a outros destinos onde já estiveram? É um país, lá está, que em relação a Portugal é barato, até porque a moeda deles também tem desvalorizado. Em relação a outros, não é dos mais baratos que a gente já esteve. Já teve países mais baratos, como a Tailândia e assim. Mas em relação aos países europeus é bem mais barato. Aqui, está, os custos de entrada não são, normalmente eu acho, nas pirâmides não pagam assim tanto, eu não me lembro ao certo quanto é que era. Não, eu não achei que fosse caro, mesmo em termos no Vale dos Reis, nas pirâmides, achei que o custo para o que estávamos a visitar não era nada de extraordinário e de forma geral, como o Tiago disse, não achei que os preços fossem muito elevados. Porque lá está, também estamos a comparar aqui com países europeus. Exato, claro. Claro que já estivemos em países mais baratos, mas a moeda deles também não vale assim tanto a libras. Sim, dá-nos mais poder de compra. A alimentação é barata. É barata. É mesmo barata. Em relação às entradas, no Cairo, mesmo no Museu Egípcio e tudo, achámos que não foi assim um valor, acho que dava por volta dos 10, 12 euros cada um. Mesmo nas pirâmides também foi algo à volta desse, no máximo 20 euros para os dois, ou entre os 10 e 20 euros para cada um. Por isso é relativamente barato, mesmo em termos dos hotéis e tudo. Claro que se fores para cadeias hotéis dos... Sim, claro, já fica diferente, não é? Nós conseguimos uma média, se calhar, de 30 a 40 euros por noite, ou até se calhar menos, comparado com o standard dos países europeus, onde nós temos recentemente uma passada na Suíça e recentemente na Noruega, é 10 vezes ou 20 vezes. Pois. Mas também não podemos, não é, comparar, estamos noutro tipo de standard, não é igual. O Egito, apesar de ser um país com imensa população, é um país pobre, não é óbvio, e o custo de vida lá é bastante mais inferior ao nosso. Mesmo em relação, por exemplo, grande parte da viagem foi com um guia único, ou seja, com uma empresa única que nos levou a vários sítios.
e o custo que tivemos com eles, com as entradas e tudo, não foi assim, não foi um grande preço. Depois de combustível lá, isso é que é mesmo barato. 36 cêntimos a gasolina. Uau, ok. Isto em 2021. Claro. Influencia e não em tudo, porque se os transportes, os combustíveis são baratos, tudo o resto também não tem assim um valor muito elevado, porque isso ajuda bastante. Porque eles são um país produtor de petróleo, tem essa vantagem de terem os transportes baratos. Eu acho que o transporte a gente paga mais que o comboio que foi de Assuão para o Cairo. Que era um comboio mais turístico. E também era noturno. Nós dormimos no comboio, por isso é que era um bocadinho mais caro. Sim, obviamente nós também estamos a fazer a comparação. Fica sempre difícil dizer o que é caro e o que é barato, não é? Comparando com Portugal, conseguimos fazer assim uma melhor comparação, mas isto é para nós, para os egípcios, se calhar a realidade é um bocadinho diferente. Nós consideramos muito em conta, para eles pode não ser assim tão em conta quanto temos sempre ter isso em mente. Estavas aí a falar no comboio, Tiago. Como é que vocês se andaram a deslocar pelo Egito? Portanto, já sabemos que tiveram essa viagem de comboio, foi um comboio noturno, como é que foi essa experiência? E depois que outros transportes é que utilizaram? Olha, o comboio noturno foi incrível. Nós temos assim uns recordes de andar de comboio, autocarro, barco, é tudo mais de 10 horas. Portanto, já estávamos habituados a estas andanças, mas o comboio, apesar de não ser aquele comboio de luxo, não é? Não podemos esperar isso no Egito, mas estava muito bem organizado. Portanto, a gente comprou o bilhete, até comprámos online. Depois, o nosso guia deixou-nos lá na estação. Nós entramos na plataforma. Eles têm já umas cabinezinhas com camas, são 2 camas beliche, em que nós ficamos aí a dormir. As refeições já estão incluídas. Tu, inclusive, podes escolher a refeição. Se fores, por exemplo, vegan, eles têm essa opção. E até em termos de refeições, até ficámos surpreendidos, porque nós quando saímos lá, foi a jantar, não é? E depois eles ainda deram outra refeição e ainda deram um pequeno almoço. Nós saímos lá e ainda tínhamos comida. Levámos connosco. Portanto, até em termos de serviço foi muito bom. E a viagem também foi super tranquila. Eu estava à espera assim de uma viagem mais, não é? Ali na linha de comboio. Mas não, foi super tranquila a viagem. Demora muito tempo porque vai mesmo devagar, não é? Pois. TV, nada, isso vai mesmo tranquilamente. Também para apreciarem a paisagem, para terem tempo. É mesmo... Sim, mas só conseguimos uma parte. Porque, claro. De noite. Sim, nós saímos, eram 5 da tarde e chegámos no outro dia ao Cairo às 8 da manhã. Portanto, pois. Não, mas foi super tranquila a viagem de comboio e gostámos imenso. Mesmo as camas, os beliches, nós conseguimos dormir, portanto, ter uma noite de sono. Para além do comboio, a gente, fazendo assim um resumo das locações, nós entramos por Hurghada, foi a nossa porta de entrada no Egito, e não saímos do mesmo sítio, saímos pelo Cairo. Então, do Hurghada fomos para Luxor e nesse fomos de autocarro local. Sim. Esse é mais já pensado também, porque víamos muitos turistas, como é óbvio, de autocarro, mas também víamos locais. Também é fácil de comprar o bilhete, é só chegar lá, comprar e entrar. Fomos então para Luxor. A partir de Luxor até entrarmos no comboio, temos sempre o guia connosco, que nos levou aos vários templos ali à volta, ao Val dos Reis, a Dendera, depois a Abu Simbel também fui sempre com eles, com o transporte deles. A partir daí, então, depois terminámos novamente em Luxor. Foi em Assuão, apanhámos o comboio para o Cairo. No Cairo, deslocámos a pé ou de táxi. Também tem Uber lá, por isso também é um serviço que podes utilizar. Sim, mas só utilizámos para aí 1 ou 2 vezes, que foi quando foi para ir aos museus, porque a distância era bastante... Sim, mas no Cairo tem transportes públicos. Os autocarros assim é difícil de perceber e conseguir utilizar. E aqui também é um trânsito infernal no Cairo. Pois é. O pior sítio que a gente já viu a nível de trânsito. Nós demorámos a sair do centro do Cairo, que era a zona do mercado, para onde estávamos, por exemplo, das pirâmides, que em termos de distância deve ser para aí de 3 km, demorámos para aí 2 horas. Que exagero, ok? É mesmo muito trânsito. É aquilo que o Cairo é muito, muito populoso e depois as estradas não são propriamente boas. Quando a gente vê uma autoestrada, ou supostamente que é uma autoestrada, às vezes pessoas no meio a atravessar
e a parar o carro, a entrar uns a sair outros. É muito confuso. O Cairo é muita gente mesmo, uma zona muito densamente populosa e o trânsito é mesmo caótico. E nós também em Assuão, que o Tiago não falou, mas nós fizemos um passeio de barco ao pôr do sol. Só estávamos sozinhos, a mais o senhor do barco, não é? E o nosso guia. E víamos imensa gente a fazer esse passeio. Aquilo custa cerca de 10 euros, mais ou menos. Nós, como já estava incluído, mas se tu fores à tua conta, fica menos de 10 euros. É uma coisa também muito bonita de se fazer ali no Rio Nilo. Quanto tempo é que é? Nós foi para aí 1 horita e nós ainda fomos a uma vilazinha que tinha do outro lado do rio, mas não gostámos muito, achámos que aquilo era tipo tourist trap, sabes? Pois, exato, sei. Foi mesmo forçado ali. O nosso guia, ele foi sincero connosco, ele disse que há cerca de 20 anos atrás, aquela Nubian Village, era uma coisa de locais, os turistas não iam e era outro tipo de vila. Agora, como chega lá muito turismo e aquilo é quase certo que quem vai fazer o passeio do barco vai ali à Nubian Village, ele já tem aquelas barcas de negócio e tudo montado, mesmo para turista, ali sempre a forçar-te a tentares para tu comprares alguma coisa. Não gostamos muito nesse sentido. Sim, o passeio de barco vale a pena. Sim. No Rio Nilo e naquela parte do Rio tem muitas pequenas formações rochosas, pequenas ilhas onde tem pássaros e muita vida selvagem. E não é aquela zona do Nilo ampla, totalmente aberta, tem zonas até com correntes e tudo, foi bastante interessante. Aquela parte dessa vila, as pessoas costumavam ir lá, os turistas, porque a vila em si é muito colorida, e geralmente os Nubian pintam as casas de azul, então começou a atrair os turistas, só que pronto, eles, para se aproveitarem disso, começaram a transformar aquilo tudo em lojas e agora casas tradicionais e aquilo ultrassol que já vês mesmo pouco. Mas vale a pena ver o pôr do sol no Sim, o passeio de barco, sim, vale muito a pena. É um passeio no Nilo, não é para as pessoas fazem. Sim, mas tem o passeio, tem a experiência, estão no rio na mesma, não é? Portanto... Também podes fazer um cruzeiro até de 2 ou 3 dias no Nilo. Mas com este passeio de barco fica-te muito mais barato e já consegues ter... ali uma ideia. A experiência do pôr do sol ali no Nilo. E vocês estiveram em Luxor, como é que foi essa experiência? Olha, eu acho que para mim Luxor foi das partes mais bonitas do Egito, sem dúvida. Não querendo tirar aqui o mérito ao Cairo e às pirâmides, sim, porque Luxor é mais comparado com o Cairo, é mais pequeno, ou seja, não tens aquela confusão terrível do Cairo. E depois é mais tranquilo nesse sentido. E tens ali o Vale dos Reis, portanto, tens ali os templos, Karnak, o templo de Luxor. Rivaliza com os pirâmides. Sim, não tira o mérito, mas também é uma parte do Egito muito, muito interessante ali. Mas até sentes mais a civilização egípcia lá do que propriamente nas pirâmides. Os tempos lá remetem mais para o auge do Império Egípcio. Portanto, há aqui contradições em relação às pirâmides, em que altura as pirâmides foram construídas, não se sabe bem ao certo. Já Luxor, o Templo de Karnak, o Vale dos Reis, a gente sabe exatamente quando é que foram construídos. E os detalhes que tu vês realmente no Vale dos Reis, nas tumbas, é incrível. Vês o pormenor que eles fizeram nas tumbas dos faraós, a quantidade de hieroglifos e de arte que tem as paredes, e é mesmo impressionante. Lá está, impressiona tanto como as pirâmides. As pirâmides mais pela sua grandeza em obra, assim, mas a zona do Vale dos Reis, mais pela beleza e pela história em si, que eles representaram e deixaram para sempre escrita nas paredes. Mesmo templos como Dendera, que fica um bocadinho longe de Luxor, são cerca de quase 2 horas e de volta. Mas Dendera tem... É um dos templos mais bem conservados do Egito, Dendera. E eles têm o teto, eles têm pinturas com cor. Exato. É um dos poucos que ainda tem. Portanto, acaba por ser assim uma zona que está muito bem preservada e que tem aquela ideia, a ideia que nós temos do Antigo Egito e etc, acaba por estar um bocadinho ali representada e bem preservada, não é?
Sim. Sim. E Dendera é um bocadinho mais longe, nós demoramos cerca de 2 horas e às vezes as distâncias no Egito são terríveis. Tu andas ali tipo 2 horas e às vezes não vês nada, é deserto. Sim. Mas depois no final vale a pena. Sim. A Abu Simbel é mesmo o exemplo disso, de Assuão até a Abu Simbel normalmente demora cerca de 3 horas. Só por um lado. Pois, porque depois precisam de regressar, não é? Então basicamente fui um dia inteiro só para irmos à Abu Simbel, mas também vale a pena ver. Lá onde está o templo não existe mais nada à volta, Pois é é. mesmo remoto. Lá em Abu Simbel tem mais as estátuas que têm dentro dos templos, e mesmo as pinturas, os hieroglifos que estão gravados na rocha. Apesar que o templo foi todo relocado, não está no sítio original, devido das barragens no Nilo, e eles tiveram que pegaram no templo, cortaram tudo aos bocadinhos e transportaram tudo para outro local e recriaram-no lá. Mas é uma coisa que tu chegas lá e dizes assim, mas que raio, como é que é possível? Ali parece a localização original. Se eu não soubesse isso previamente, nunca imaginava que o templo tinha sido relocado para ali, porque a antiga localização está agora submersa. É uma precisão. Foi assim também dos sítios que gostámos muito. Mas é um bocado custoso chegar lá, são cerca de 3 horas só para ir. Sim, e como é que são as estradas? Retas infindáveis, é mesmo, retas onde só vês areia à volta, tempos, só vês areia. É um bocado monótono, mas sim. A maior parte do tempo só vês o deserto à volta, não tem mais nada para ver. E como eu sei a pessoa a fazer a direita, sempre a direita. Pô, é que o facto de ser sempre a direita também faz com que se calhar pareça que é mais tempo, não é? Porque não temos grandes mudanças, estamos sempre ali, sempre na reta, portanto acaba por ser assim complicado, e por cima a paisagem também não vai mudando muito, aquelas 3 horas acabam por ser sempre iguais, digamos. Sim, nessa zona, especialmente quanto mais para sul, porque quanto mais te embrenhas na parte do deserto, já naquela zona a gente já não andava propriamente junto ao Rio Nilo. Na zona do Rio Nilo, desde Assuão até ao Cairo, estás sempre pela zona, sempre junto ao Nilo, tens sempre muitas coisas para ver. Tens pequenas vilas. Agora, daquela parte depois para baixo de Assuão, já é praticamente tudo deserto. São poucas coisas que se encontram lá. Se vocês pudessem escolher apenas um sítio, qual é que tinha sido assim, o vosso sítio preferido no Egito? Luxor. É o mesmo para os dois, Tiago, também é Luxor. Sim. Tirando, pronto, o White Desert, mas o White Desert foi uma experiência. Não foi? É uma experiência diferente, Sim, não é? Foi mesmo ali o sítio. Mas se tivesse que escolher, escolheria Luxor. Luxor. E porquê? Lá está, foi como eu disse há um bocado, foi super tranquilo. Nós tínhamos ali o Val dos Reis, toda ali a história, os templos, e depois nós também ficámos numa guest house que era local. Inclusive ficam imensos turistas lá. Nós fomos ver essa recomendação da guest house e achámos super interessante, porque é de uma família local e eles têm um restaurante na guest house que está aberto há 100 anos, portanto aquilo foi passado de geração em geração e nós inclusive conhecemos o dono e gostámos da experiência, foi muito interessante. Sim, eles tinham o restaurante no rooftop da guest house e tinhas vista para o Val dos Reis do outro lado, à noite aquilo ficava tudo iluminado, via-se partes do templo, o Hatshepsut. É complicado dizer, pois, sim. Mas de noite com as luzes na montanha, por causa era muito chato, salvavas era um bocado de areia, às vezes a comer, porque eles quando começavam a ventar, sim, areia. Sim. Mas aquela vibe que havia no restaurante à noite, nós todos os dias fomos lá jantar, estávamos lá alojados, a comida era boa e era dentro do orçamento, e para além disso tinhas uma vista fantástica e podias aproveitar aquele momento para relaxar, ver as vistas para o Val dos Reis, e era muito tranquilo. Tem mesmo aquela vibe do antigo Egito. Sim. Mais do que é uma cidade, já perdeu aquela magia, aquela vibe de ser um sítio mais tradicional. Houve assim alguma coisa que tenham gostado menos ou que não tenha corrido tão bem nessa viagem? Eu sei que gostei menos.
E acho que o Tiago também vai concordar no que vou dizer. Acho que para mim o mais chocante, nós quando vamos para estes países assim, nós já estamos um bocadinho preparados, mas o que me chocou, por assim dizer, foi a quantidade de lixo que tu vês. E é uma coisa, ou seja, as pessoas saem da porta e atiram o lixo para o chão. Assim, sacos e sacos de lixo, e depois tu vês, exato, como o Tiago está a dizer, a queimar o lixo na beira da estrada. É horrível, é uma coisa. Sim, principalmente no Cairo, se vês especialmente na zona do Cairo, o país não é um país desenvolvido, não vou dizer como Portugal também não é assim tão não é o melhor exemplo. Mas em relação, por exemplo, a países como a Suíça, a Colega, a Alemanha, enfim, é um país da África e eles não têm as condições para poderem tratar o lixo. Também o Cairo tem mais ou menos 18 milhões ou 30 milhões de pessoas. Sei que é um valor assim realmente grande de pessoas e eles não têm infraestrutura para isso. Mesmo os canais estão completamente poluídos. Eles fazem muitos canais de desvios do Nilo para a agricultura, mas depois aquilo está carregado de lixo, a cor da água é horrível. Tenham qualquer cuidado com isso. Eu acho que também já é uma coisa cultural. Eu lembro-me de ver miúdos, crianças pequenas, a fazer exatamente isso. Ou seja, é uma coisa que os avós já faziam, os pais faziam, eles já fazem. Portanto, já acaba por ser já uma coisa cultural. E porque os próprios governos também não investem nisso. Exato. Pois, claro, porque não tens infraestrutura criada, portanto as pessoas depois acabam por arranjar outra maneira de lidar com... Aliás, eu acho que caixotes do lixo nós víamos poucos. Nós às vezes... Tipo, levávamos um snack ou assim e tínhamos lixo, então colocávamos na mochila e depois trazíamos de volta. Às vezes deitávamos o lixo no hotel ou assim, porque não vias na rua. Sim. É um país governado por militares. Não é bem uma ditadura militar, mas é pelo governo apoiado essencialmente pelos militares. Os militares estão em todo lado a controlar tudo e a preocupação deles não é com o meio ambiente, com o lixo, com as condições da população. Até acho que às vezes estão um bocadinho mais preocupados com os turistas porque querem nos dar aquela percepção de segurança, sabes? Porque nós, em alguns sítios que cruzámos, por exemplo, sim, ainda bastantes, nós fazíamos checkpoints. Em todo lado. Era uma coisa assim, e eles tinham um livrozinho e perguntavam-nos a nossa nacionalidade e apontavam lá. E o nosso guia disse assim uma vez: isto aqui não serve de nada, porque depois os livros são para o lixo, são para queimar. Escrevem lá e depois pegam naquilo e tiram ao lixo. Estão mesmo só a escrever, só para parecer que estão a fazer qualquer coisa, não é? Para dar aos turistas a sensação de segurança. Inclusive, houve lá numa parte que eles revistaram-nos o carro. Foi quando nós fomos à barragem, mas penso que aí também era válido, porque às vezes podíamos estar a passar, sei lá, com explosivos ou carambas, não era? E eles revistaram o carro todo, perguntaram a nossa nacionalidade, apontaram lá isso tudo, mas é mesmo para te dar aquela falsa sensação de segurança, não é? Eu acho que acaba por ser intimidatório. Constantemente tens que estar a parar em checkpoints onde estão militares armados a apontar armas para ti. Mas segundo o nosso guia, antes ainda era pior, porque eles, por exemplo, nós quando fomos a Dendera, nós pudemos sair de manhã cedo e nós íamos sozinhos, não é? Mas acho que antes existiam, tipo, era comboios, ou seja, iam, só podias, exatamente, só passavas a determinadas horas e tinhas que ir, portanto, iam ali os turistas todos em comboio, não é? Todos ali atrás uns dos outros, só podias passar àquela hora. Portanto, acho que ainda era bem pior. Pois, sim, era mais restritivo, não é? Havia uma restrição um bocadinho maior. Eu tenho alguns problemas com insegurança, especialmente perto da zona do Monte Sinai, com os conflitos com... Sim, mas nós nem sequer fomos para essa parte. Nós estávamos ali, tipo, Cairo, Luxor, Assuão, mas pronto, eles ainda têm esses checkpoints. É mais para dar aquela sensação de segurança aos turistas. É mesmo isso. Mas de facto arranjar trabalho para os milhares, se não milhões de militares que eles têm. Sim, mas de facto ter assim uma pessoa com... A mim faz-me sempre uma confusão quando eu vejo tudo com armas. A mim não me dá a sensação de segurança nenhuma, confesso. Exato, é isso que eu ia dizer. Tipo, parece que ainda te sentes mais insegura. Eu, pelo menos, também falo. Sentes-te ainda mais inseguro nesse sentido. Olhem, há se alguma coisa sobre o Egito que ainda gostassem de acrescentar ou acham que já cobrimos praticamente tudo? Eu acho que nós, na altura, tínhamos pensado fazer uma parte do Egito que era o oásis de Siwa,
Lisboa, só que do Cairo até lá eram 12 horas de autocarro. E então, para cada lado. sim, nós conseguíamos, mas depois tínhamos que andar a correr noutros lados e sobrecarregava muito, então optámos por retirar essa parte. Se tiverem tempo e oportunidade, sim, acho que nós não fomos, mas pelo que já vi, assim, de outros relatos de outros viajantes, é interessante essa zona. Okay. Quanto tempo é que foram vocês no total? Quanto tempo é que tiveram lá no total? Foram 10 dias, 10 mais? Acho que foi 14. 14, sim, depois juntamente com os dias de viagem, se calhar. Ok. E falar em relação a uma das coisas que há bocado depois não tive oportunidade, que também não é muito boa em relação ao Egito, é que eles pressionam muito as pessoas para as coisas, para descontratar um serviço. É mesmo aquele tipo de país que as pessoas, como são pobres, precisam dos turistas e depois têm mesmo a necessidade de pressionar e tornarem-se chatos. E muitos sítios têm esquemas que levam para determinados caminhos, tu pensas que não está a ajudar e quando estão a terem a oportunidade vão-te cobrar isso. Por isso é preciso ter cuidado com essas coisas. Se alguém vos abordar, vão ali tirar uma foto num sítio escondido ou secreto, eu hago para vocês, já sabe, vai-vos pedir dinheiro, não há nada de borda no Egito, nada, falar contigo para te dar alguma coisa. E esperam sempre algo em troca. Isso é natural de um país em que as pessoas são pobres, temos que perceber isso, que é uma maneira deles de subsistirem. Os egípcios não são propriamente burros, são inteligentes. Nós temos em países pobres onde eles eram pobres tanto a nível monetário como a nível de cultural, capacidade sim, para se desenrascarem. Os egípcios não, eles são pobres monetariamente, mas são bem capacitados a nível para esses esquemas. de outras coisas. Para se rascarem, não é? Portanto, para tentarem... Vários casos em que, nos templos, nas pirâmides, em que éramos abordados por locais a tentarem nos impedir determinadas coisas. Mesmo com a polícia, existe muita corrupção dentro da própria polícia e muitos esquemas entre taxistas e polícias para te levarem determinadas coisas. É preciso ter sempre cuidado com esse tipo de esquemas. Tirando, lá está, os momentos em que nós interagimos com eles, em que eles nos tentavam se aproveitar de nós, o resto das populações que a gente conheceu, tanto os nossos guias como locais que a gente conheceu, são pessoas muito simpáticas e atenciosas. Pronto. Quando não têm um objetivo de te impingir alguma coisa, são boas pessoas. Quando têm um objetivo, é preciso ter cuidado com Sim, mas no geral, as pessoas que conhecemos no Egito, eles são 5 estrelas de pessoas. Portanto, olha, o nosso guia, nós falámos com ele sobre tudo. História, ele era formado em História Egípcia, portanto, nós... Egiptologia. Nós falámos muito sobre isso, mesmo falámos de religião, olha, falámos tudo com ele. Pronto, acho que ele também tinha outra sensibilidade, porque como já apanhava muitos turistas, não é? Vai tendo outra sensibilidade. E ele já era assim um senhor mais velho, não era uma pessoa nova, já era um senhor mais velho, mas até em alguns aspectos até me surpreendeu por causa da mentalidade assim aberta, não é? E de falar de todos os assuntos, não estar de acordo connosco, ou nós de acordo com ele, mas 5 estrelas, gostámos imenso. Sim, haver essa troca de ideias é importante, sim. Não é? Mesmo que não se concorde, estar ali a discutir. Mas compreender Claro, exatamente. É isso, e respeitar a opinião. Se alguém estiver interessado em realmente precisar o Egito ter um guia, a empresa que nós trabalhámos, e eram os donos do alojamento em Luxor, era mesmo companhia, a gente ficou, foram 5 estrelas connosco. Não temos razão nenhuma para... Temos boas reviews deles, que é a Magic Carpet. Sim, e também eles são uma companhia local, lá está. É melhor te contratar um serviço com alguém local do que estás a ir para grandes companhias que são de fora e depois venham para lá explorar aquilo. Em termos de dar dinheiro, não é? Mais vale ser ali à comunidade local do que essas grandes companhias. Sim, isso também concordo muito. Havendo a possibilidade de usarmos companhias locais, sempre temos pelo menos uma garantia maior de que a maior parte do dinheiro vai ficar ali. Se for uma companhia internacional, grande parte vai para fora. Muito bem. Olha, muito obrigada por esta conversa. Assim, para terminarmos, onde é que as pessoas vos podem encontrar? Olha, no Facebook, The Wise Travelers, no Instagram e no blog também. É tudo igual, portanto, da Wise Travelers. Exatamente, sim. Olha, muito obrigada, gostei muito de conversar com vocês. Obrigada, sim. Catarina, até uma próxima. Obrigada, um beijinho.